Maravilha. Meus irmãos, eu cumprimento todos na paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando que vocês estão sobre os pés, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, o verso de número 1 a seguir. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado também pelo som, Deus abençoe os moços aí, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, se você quiser acompanhar no telão, a minha referência que eu estou utilizando é a mesmíssima que está sendo posta ali. Eu fiz questão de acompanhar com diligência e é a mesmíssima referência, então fique à vontade, tá bom? Está escrito desta forma: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Repita comigo: importante negócio. Repita forte: importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E você diz amém. Se assente. Muito obrigado por estar em pé para a leitura da palavra. Eu quero tornar público a minha gratidão a Deus por esta muito riquíssima oportunidade. Eu não posso deixar de salientar que agora, dia 1º de maio, muito obrigado, dia 1º de maio vai completar 4 anos que vocês nos receberam aqui e têm cuidado de mim e da minha família. Muito obrigado por este carinho. E agora, completando 4 anos, este é o primeiro evento oficial que eu estou pregando aqui no nosso templo sede. Sempre estou aqui ministrando aos irmãos, mas evento, trabalho, congresso, festividades, é o primeiro. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Edson Wander. O senhor foi iluminado por Deus, me dá essa oportunidade. Teve um dia que o pastor Francis me procurou aí, mas eu fiz a unção do sabonete, né? Fiz igual o irmão Elias, né? Todo sabonete tem aquela vasilha ali. Hoje o Edson Wander pegou o sabonete, né? Deus abençoe todos os obreiros ilustres da minha retaguarda. Eu quero aqui destacar pastor Nildson, pastor Paulo Guerra, pastor Edson Wander, pastor Adriano, que a maioria deles eu acompanhei pela internet. Lembra quando o Neymar foi para o Barcelona? Antes ele jogava no Play, depois jogou lá, né? É a mesma coisa, acompanhava vocês todos pela internet e hoje Deus me trouxe aqui. Pastor Luiz França tinha ouvido falar, pastor Edson Wander ouvido falar, mas não conhecia pessoalmente, né? Então, para mim, é um privilégio, vocês que pregam e aqui sabem o peso e a dificuldade que é. Estou quase passando mal, mas Deus vai me ajudar a pregar em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, pastor Joani de Moura, sua muito digna esposa, irmã Elisete, bem como também pastor Luiz Francis e Sabrina Godoy, é isso? Deus abençoe em nome de Jesus. Também pastor Itemar e a irmã Ione, que eu quase apanhei chamando de Ioni, mas é Ione, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, é um prazer estar aqui. Queridos, o tema do trabalho que nós estamos meditando todos esses dias, a saber que Deus tem feito coisas grandes, né? Deus tem falado conosco de forma sobrenatural nesses dias. Eu só não tive a oportunidade de estar em 2 oportunidades, mas sempre que posso eu estou aqui com os irmãos. Esse texto ele está contextualizado, o tema está contextualizado em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, e o que tange o cerne deste tema é uma problemática que vai surgir no seio da igreja.
Quando o pastor Edson Wander me convidou, eu fiquei muito feliz do tema, porque nós sabemos bem que todo ser humano na terra que deseja servir a Deus, ele procura a igreja perfeita. E quando nós olhamos na Bíblia, nós temos algumas que são exemplos para nós, e em todas elas que aparentemente todos nós iríamos ter o interesse de reunir na mesma. A igreja primitiva, a igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia e algumas mais. Mas uma coisa que há de se observar é que em todas estas igrejas, que na nossa ótica é um molde de igreja perfeita, a Bíblia diz que todas elas tinham um problema. Então, se você não gosta de Conselheiro Pena, vai dar ruim para você, porque aonde você for vai ter um problema, aonde você for reunir. A igreja mãe, a igreja primitiva, ela vem nesta noite aliviando o nosso coração, mostrar que a nossa igreja não é pior do que igreja nenhuma na terra, porque até mesmo a primeira igreja de Cristo na terra, ela teve um problema. Este problema, ele vai surgir do meio de uma quantidade de cristãos, que na verdade era a maioria que imperava na igreja primitiva. Nós conhecemos ela como os helenistas. Irmão David, quem são os helenistas? Aonde eles estavam na igreja primitiva? Quando é que eles surgiram na igreja primitiva? Eu digo para você, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, eu devo te dizer que todo helenista, ele é um judeu que é nascido fora de Jerusalém. A cultura judaica é totalmente diferente de todas as nações da terra. Se você é brasileiro e tem um filho gerado na América, o seu filho vai ser americano. Mas na cultura judaica não. Mesmo ele nascendo em outra pátria, em outra nação, mesmo assim a árvore genealógica é respeitada. Então todo judeu que nascia fora de Jerusalém, ele era tido como um helenista. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a Bíblia mostra que este povo, cumprindo a ordem de Moisés, eles subiam todos os anos ao templo para poder adorar a Deus, para poder comemorar pelo menos 3 grandes festas que acontecia do povo judaico: a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. Quando eles estão subindo a Jerusalém, ao findar o período da Páscoa, inicia-se agora o período do Pentecostes. Então a Bíblia mostra que estes homens helenistas estão em Jerusalém, estão hospedados em Jerusalém. Ao findar a festa do Pentecostes, a Bíblia diz que Deus manda o Espírito Santo, batiza aqueles quase 120, e dentre aqueles que ali estavam, após 7 dias de oração, eles também, ouvindo aquele barulho que estava acontecendo, aproximam do cenáculo e, ouvindo Pedro pregar a palavra, eles agora também recebem a Cristo, recebem o batismo com o Espírito Santo. E a primeira grande colheita da igreja de Cristo na terra, ela está sendo selecionada no seu percentual maior de helenista. Observe bem comigo que esta igreja que está nascendo, ela tem pelo menos 3 repartições. A primeira repartição vai do capítulo 1 ao capítulo de número 5, e ela é constituída primariamente através de todos os judeus puros, a partir do capítulo de número 6 até o capítulo de número 10, ela é constituída de prosélitos e helenistas que vão surgindo na igreja. E quando partir do capítulo 10, os gentios entram na história, e agora a igreja de Antioquia começa a se destacar juntamente com Roma. Mas é no capítulo de número 6 que nós temos a ideia que o primeiro problema vai surgir na igreja. Só que eu devo te dizer que o
primeiro problema da igreja não está inserido no capítulo de número 6. David, não está, não senhor. O primeiro problema da igreja primitiva está arrolado no capítulo de número 5. Mas eu não percebo, mas aconteceu. E por que é que não espalhou para a igreja, David? Muito simples, porque o problema que surgiu na igreja primitiva foi de caráter individual. Repito, o primeiro problema da igreja primitiva começou com um ponto de partida, começou como uma fagulha, só que quando ele acendeu, o Espírito Santo de Deus apagou, e o nome é Ananias e Safira. Qual foi o primeiro problema da igreja, pregador? Primeiro problema da igreja foi mentira. Qual foi o primeiro problema da igreja, irmão? Só que quando o primeiro problema ele surge, pastor Adriano, o Espírito Santo apaga ele mata aqueles dois endemoniados, e é os jovens que vão tirar o corpo para fora, porque eu acredito que ainda tem jovem na igreja que não cultua com quem está morto. Se está morto, ele coloca para fora, porque jovem de Deus cultua com quem está vivo. Será que aqui tem nesta noite? Então o primeiro problema da igreja é uma mentira que surge, mas o Espírito de Deus aflorado, como não era de caráter coletivo, porque problema, irmão, tenha paciência comigo, eu preciso introduzir a mensagem. Problema se trata quando está pequeno, se deixar crescer, cria barba e não tira mais. Então quando a mentira surge, o apóstolo Pedro sozinho, com o Espírito de Deus, resolve o problema. Ele diz: vocês não mentiram para mim não, filho, vocês mentiram para o Espírito de Deus. E eles mentindo para o Espírito de Deus, a primeira coisa que faz é a morte. Só que o que é interessante é que a morte não me escandalizou ninguém na igreja primitiva, porque foi uma limpeza que Deus estava fazendo. Porém, vai se passar alguns anos até o capítulo 6. E nesse período do capítulo 6 aqui, existem aproximadamente de 10 a 15 mil membros. Quantos membros? 10 a 15 mil. E quando se faz a distribuição da cesta básica na igreja, e eu digo abertamente, gravado pela mídia, um dos maiores problemas atuais da igreja é a área social da igreja. Nós temos homens aqui prontos para expulsar demônio, nós temos exímios pregadores, expositores, mas às vezes a nossa estrutura de gestão social está defasada na igreja mundial. Quando David Paul Jung-Cho foi inaugurar sua igreja na Coreia do Sul, salvo engano, ele fez uma visita para uma viúva. Ela tinha 5 filhos. E ele começou a pregar, a falar de Jesus, falar do céu. E ela maravilhada, disse: que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas deixa eu perguntar um negócio ao senhor pastor: o que é que o senhor trouxe para os meus filhos comerem? Porque o céu é bom, mas eu estou vivo aqui na terra. Ter Jesus é maravilhoso. E quando o pastor Jung-Cho olhou, ninguém tinha nada. Ele pediu perdão à viúva, voltou para casa, reuniu o ministério que estava começando e disse: a partir de hoje, primeiro vamos alimentar o corpo e depois vamos alimentar a alma. A maior igreja do planeta Terra estará onde, irmão? Quando li sua biografia, pastor Paulo, meu amigo, grande expositor, tinha 1 milhão de membros. Nós ficamos maravilhados com a igreja primitiva, porque pregamos que todo mundo tinha tudo em comum. Só que a Bíblia diz, não era bem assim não. Porque havia um partidarismo no meio da igreja. Quem me ouve, diga amém. Só que se ninguém grita, o problema continua. E eu aprendi isso com o pastor Neudson, que me cantou essa pedra ali, eu vou soltá-la para frente. Pela primeira vez na história bíblica, uma murmuração foi positiva.
Porque esta murmuração despertou o olhar e o coração dos apóstolos, que não fazia bem nem uma coisa e não fazia bem nem outra, porque ou você chupa cana ou assovia. Pastor Paulo pregou que ninguém faz a obra de Deus sozinho, e não faz mesmo. Era quase 15 mil homens, contando com mulheres e crianças. Só que eles nem podiam dedicar a palavra e nem podiam dar certa básica para todo mundo. Por quê? Porque o povo foi crescendo. Quando foi que o problema surgiu na igreja, pregador? Quando a igreja... Diga para quem está do teu lado, se você não quer problema, fica pequeno. Se você não quer ter problema, continua apagado, apático, calado, sem fazer nada. Agora, se você quiser crescer, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas o Espírito de Deus está na casa e Ele tem a solução do problema. Quem dá problema é a igreja grande. Quem traz problema é quem tem ministério grande, irmão. Se cair um anônimo no adultério, ninguém espalha. Mas cai um pregador famoso. Mas o David, ele fez isso. Pastor Adriano, meu Deus. Mas é porque tem ministério grande. Como a igreja cresceu, os problemas afluíram. Tem um problema da igreja. Qual é o problema? A murmuração. Mas temos que saber a fonte, irmão, porque ninguém murmura à toa. Se está murmurando, é porque algum problema maior por detrás está acontecendo. Qual é? O partidarismo. Pegando a cesta básica, quando ia distribuir, era igual o desenho do pica-pau. 1 para você, 2 para mim. 2 para você, 2, 3 para mim. 3 para você, 2, 3, 4 para mim. Era uma cesta para as helenistas gregas e 1, 2, 3, 4, 5 para as hebreias. Só que como a igreja primitiva ainda estava no primeiro amor e na obediência do Espírito Santo, vamos fazer uma reunião. Por quê? Porque está tendo um problema na igreja. E esta murmuração aqui eu fiz questão de pesquisar. Eu quero citar a minha fonte para não pensar que é da minha cachola. A fonte que eu pesquisei é o dicionário Vine e também Russell Norman Champlin. Este termo aqui, murmuração aqui, ele literalmente é algo ruim. Quem me ouve, diga amém. É possível, David, tirar algo ruim de alguém bom? Sim. Porque esses crentes aqui estão cheios do Espírito Santo. Só que quando não foram assistidos, Jonas, naquilo que lhe é por direito, algo ruim brotou dentro das viúvas helenistas. Como vamos resolver esse problema, pregador? Diga comigo, oração. Diga forte, oração. Antes de fazer a reunião, antes de convocar o ministério, o que eles fizeram? Foram para a oração. Problema na igreja não se resolve pesquisando a internet. Problema na igreja ainda se resolve no joelho. Problema da igreja, pastor Itemar, o senhor é um homem de oração, ainda se resolve no joelho. Eu sou crente que ainda acredito no poder da oração. No começo do ano de janeiro, os senhores vão lembrar muito bem, nós estivemos aqui à frente orando para que Deus não deixasse mais uma enchente no ano de 2025. Choveu e Patinga alagou e Conselheiro Pena ficou debaixo da oração e o rio não inundou. A oração resolve o problema. Quem pode levantar a mão para dar um brado de glória se você ainda crê na oração? Aleluia! Mas David, o texto não diz que eles oraram, não diz no 6, mas no 3 diz. Porque obreiro bom, irmão, não ora para resolver o problema.
Obreiro bom ora para quando o problema chegar, ele ter a resposta. Capítulo de número 3. E subiam para a hora da oração, Pedro e João. A igreja estava tinindo, Sérgio, meu amigo. A igreja estava boa, a igreja crescia, a igreja evoluía, não tinha problema. Mas mesmo assim eles estavam em oração. Quando Satanás matou os filhos de Jó, ele já sabia que isso iria acontecer. Ele já orava antes que o diabo chegasse. Qual é o nosso problema? A gente quer orar quando a enfermidade está no corpo. Nós queremos orar justamente quando a porta fecha. Mas nós devemos estar em oração. Quando o problema veio aos ouvidos, ele diz: nós temos a resposta. E tem como? O Espírito de Deus mandou: escolhei 7 homens cheios do Espírito de Deus. Mas David, por que 7 homens cheios? Porque murmuração se mata é com crente cheio. Oh, aleluia! Eu vou repetir para ver se você reage de novo. Problema de murmuração é colocando gente cheia. Está tendo murmuração no departamento, coloca alguém cheio que acaba a murmuração. Tem gente murmurando contra a liderança da igreja, coloca gente cheia lá que resolve. E por que tem murmuração hoje? Porque infelizmente se coloca porque é cheiroso, porque é bonito, porque é carinhoso, porque o sorriso é branco. Só que a murmuração se mata com gente cheia. Porque se for alguém vazio, pastor Neudson, ele até assenta. Meu Deus, me conta isso direito. É verdade? Porque é vazio, irmão. Mas quem é cheio, Alejandro, ele mata, não fala dele, porque eu já estou orando para Deus dar uma oportunidade para ele. Um dia um diácono em Colatina, todo culto que me via descia a lenha no pastor. Todo culto. Falei: irmão, pode falar um negócio? O senhor é enjoado, irmão. O seu problema é que o senhor fala demais. Ele ficou algumas ceias sem falar comigo, mas tudo que ele precisava ouvir, ele ouviu naquele dia. Murmuração se mata com gente. Tem aqui? Se você for cheio, você não vai comprar essa fofoca mais. Se você for cheio, você não vai ficar no disse-me-disse. Tem gente que nunca te dá a paz do Senhor, mas quando pega na sua mão para falar mal da igreja, irmão, fala mal do pregador, fala mal do pastor, fala mal da roupa da irmã, fala mal de todo, é murmurador no meio da igreja, irmão. Como que a gente mata isso? Levanta obreiro cheio, levanta mulheres cheio. Eu estou vendo gente cheia na esquerda, tem gente cheia aqui na direita, tem gente cheia no altar. Se vir falar do Adriano, eu não aceito. Se vir falar do Francis, não aceito. Vem falar do Joaninho, não aceito. Eu não quero andar com murmurador, eu quero andar com gente cheia. Vamos botar gente cheia e a murmuração vai embora. A gente está falando mal de nós. Alguém falou para o pastor Joani: a igreja é boa, o que mata são os engravatados. E isso perturbou meu coração, irmão. Falei: Jesus, será que eu estou tão ruim assim? Eu vou orar. E Deus me disse: esse é o problema. É que vocês pensam que o corpo ministerial é individual, mas é um só. Então quando um cai, cai todo mundo. O problema é que o ciclo de oração pensa que é individual, mas é um corpo só. Se uma irmã cai, cai todo mundo. É Jesus. Problema de murmuração se resolve como, irmão? Vamos colocar gente cheia.
Estava com um apicultor esses dias, eu sou muito curioso. Eu acho que tudo que esses nomes aí, TDAH, eu tenho tudo isso. Eu vi uma colmeia de abelhas, e o apicultor disse assim: você não mexe não que você vai morrer. Eu falei: é comigo mesmo. O Sérgio me arrumou o veneno e eu acabei com aquelas abelhas, irmão. Falou: rapaz, você é muito doido. Porque se elas fossem umas abelhas mais ofensivas, atacaria você, seus companheiros de trabalho e a vizinhança. Falei: mas eu estou aqui, graças a Deus. E eu observei que tinha abelhas em vários lugares da colmeia. E ele me explicou que as abelhas que não atacava, que não ofendia, são abelhas cheias. Falei: mas e essas abelhas que estão atacando a gente? Isso é abelhas vazias. As abelhas que ferroam são abelha vazia. Quem gosta de disse-me-disse, quem gosta de fofoca, quem tem tempo para descer a lenha no povo de Deus, é gente apagada, vazia, é gente que não tem unção de Deus, porque quem está cheio, ele está relax, ele está de boa, ele não quer problema, ele não gasta tempo falando de ninguém. Coloca homens cheios aí que cabe a murmuração. Só que do meio dos helenistas saiu murmuração, sim ou não? Mas é do meio dos helenistas que vai sair os homens cheios. Isso é maravilhoso, irmão. Do meio da caixa ruim saiu coisa boa. Uai, mas não são os murmuradores? Pois é. Irmão, isso é liderança inteligente. Igual o Edson Wander fez aqui com o irmão Elias, pegou ele no laço. Olha para mim, os helenistas apresentou o problema, sim ou não? Tem muita gente, sim ou não? Só que eles não apresentaram a solução. A casa de Cloe é boa, mas ela só apresentou o problema, porque apresentadores de problema, ó, o problema da igreja é o som. O problema da igreja é que o ar está muito gelado. O problema da igreja é o grupo dos jovens. O problema da igreja é a irmã fulana de tal. Tudo bem, você trouxe a solução do problema? Imagine você com um problema de saúde sério, vai no médico, ele diz: o seu problema é de coração, pode ir embora para casa. Mas e o remédio? Não sei. Estamos precisando de solucionadores de problema. É isso ou não, presbítero Wellington, meu amigo? Gente para apresentar problema, está caindo do telhado. O difícil é falar: pastor, posso dar uma opinião? Se a gente pegar esse caminho aqui, a gente resolve esse problema. Ninguém pregou mais sobre o inferno do que Jesus, sim ou não? Mas também ninguém pregou mais sobre o céu do que ele. Jesus, ele apresenta o problema, a porta do inferno, mas ele apresenta a solução, a porta do céu. Pelo glória da Mônica eu vou falar de novo. Os helenistas estão apresentando o problema, mas eles não têm a solução. Já que vocês querem a solução está no meio de vocês. Como é que é, pastores? Sim, está no meio de vocês. Aonde? Escolham. Diga comigo: escolham. Todo problema todo problema se resolve com uma. Deu uma crise no casamento, você escolhe. Ou você dorme no outro quarto, ou você conserta e mata o diabo. Teve um problema na área financeira, você que escolhe. Se resolve com a sua escolha. Em toda a Bíblia, de ponta a ponta, tudo que foi resolvido foi na base de uma. Eis que eu ponho diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição, e vocês? Eis que existe a porta larga que leva para o inferno, é o caminho da perdição, mas tem a porta estreita, vai ser difícil, mas vai para o céu, e vocês?
problema todo está na escolha. Escolham dentre vocês, que nós vamos acabar com a murmuração hoje. Pastor, vou sair da igreja porque minha família é perseguida. Então tá bom, chama seu marido para voltar a orar, que nós vamos botar ele de obreiro. Escolhe ele. Mas ele não quer compromisso. A questão é essa. O que é que nós vamos escolher? Verso de número 3. Escolhei, pois, irmão, dentre vós. Diga comigo, 7 homens. Mas tinha quase 15 mil. Mas por que escolheu só 7, pastor Francis? Era quase 15 mil crentes, sim ou não, irmão? Por que 7? Porque 7 cheios resolve o problema de 15 mil vazios. O problema não é a quantidade, não. O problema nunca foi a quantidade. A questão é se é cheio ou se é vazio. Poderia ter pegado 1000, mas eles pegaram só. Moisés chamou 12 e disse: olha, lá está a terra da nossa herança. Eu quero que vocês vão lá espiar a terra. Quantos que foram, irmão? Diga 12. Diga forte, com cara de janta, 12. Quando voltou, a expectativa criou de Moisés, pastor Edson Wander, é que eram 12 palavras positivas. Só que a maioria deu uma palavra, pastor Itemar, está no texto, que fez toda a nação se levantar contra Moisés e Arão, e houve murmuração de novo. A maioria levou o povo a levantar de novo contra, só que 2, dentre um deles fez o povo calar a boca. Isso é autoridade, irmão. Isso é credibilidade, de você estar diante de um povo, levantar a voz e todo mundo ficar em silêncio. Por que teve? Porque estava cheio. É melhor ter 2 cheios do que 10 vazios. Quando Josué assume a posição, irmão, a história se repete, só muda o personagem. Eu tenho que espiar a terra. Vou mandar quanto? Eita, eu lembro que Moisés passou prova com muito. Vou mandar só 2, porque os outros 10 vai dar problema. É melhor um menino cheio do Espírito Santo do que teólogo de toalhinha na perna para dar problema. Vou falar pelo meu Jesus do Gabriel, que eu não vi, mas eu sei que é ele. É melhor ter 2 meninos cheios do que gente de diploma, de anel, mas que não tem mais a graça, a unção e a presença de Deus. É 7. Oh, eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Alegra o teu coração, porque você pode ser escolhido ainda hoje. A prerrogativa é estar cheio. A prerrogativa é estar na brecha. A prerrogativa é estar na santidade. Deus não trabalha com números. Deus trabalha com qualidade. Escolham só 7, que já é o suficiente. Nós vamos escolher 7 o quê? Diga comigo, 7 homens. Eu ainda acredito nisso, senhores, que quem resolve os problemas da igreja são os homens. Porque tem gente que só acredita no copo d'água ungida. Agora não se resolve mais o problema na igreja com homens. Se resolve com 7 mergulhos de Naamã. Se resolve com 7 pulos da porta aberta. Se resolve com o caminho do sal grosso. Se resolve com... Aqui não se unge colher de pedreiro, irmão. Aqui o que unge a colher de pedreiro é o azeite que corre na mão do pedreiro e vai para a colher. Aqui não se unge coisas. Aqui Deus não trabalha com objeto, não, senhor. O microfone não está pregando, quem está pregando sou eu. A unção não está no microfone, a unção está na minha vida.
Ele ainda usa homens, Ele ainda usa mulheres, Ele ainda usa senhoras, Ele ainda usa jovem, Ele ainda usa criança. Quem acredita nesta palavra, vai levantando a tua mão para adorar, porque Deus ainda usa você, Deus ainda usa homens para resolver o problema. Alguns anos atrás, um pastor me chamou para pregar numa campanha em Linhares, os 7 mergulhos de Naamã. Falei, deu ruim. Falei, meu Deus, o que é que eu vou pregar para eles? Irmão, acredite no que eu vou te dizer. O texto de Naamã, talvez a minha interpretação é fajuta, mas eu vou tentar fazê-la. O texto de Naamã está num cunho de arrependimento, está num cunho chamando para o compromisso, para o perdão, para o reconhecimento da grandeza de Deus. Mas acredite que eu vi um cidadão pregando sobre prosperidade no texto de Naamã. Falei, eu vou pregar o que para esse povo, Senhor? Deus me levou lá em Levítico 14. David, lembra do texto? Todo leproso, aonde ele tocava ficava impuro. Todo mundo prega sobre o Naamã, prega sobre a casa dele, prega sobre a lepra que ficou na casa dele, porque tem Naamã que é perdoado, é recuperado, mas a casa continua leprosa. E naquele dia foi pau de quina do começo no final, mas a glória de Deus desceu, Deus salvou a alma, batizou com o Espírito Santo. Sabe por quê, irmão? Deus ainda usa homens. Não é o ser tu uma bênção da tua linha, não, irmão. Eu postei esses dias no meu status, arrumei um inimigo quase, a campanha da meia-noite pedindo no carnezinho. Fiz só uma postagem simples, sem muita crítica. Meu Jesus, quase fui assassinado. Não, mas ele ajuda. Não, tudo bem, meu irmão. Eu estou falando de sincretismo religioso, porque eu ainda acredito na palavra, eu ainda acredito num homem de Deus, numa mulher de Deus, cheio do poder, da graça, da unção. Eu nunca vi demônio caindo com um copo de água ungido, irmão. Eu nunca vi ninguém com a colher de pedreiro ungido expulsar demônio, mas eu já vi letrado, homem pobre, sem ter nada na vida, mas que tem unção, a graça, o poder, e expulsar demônio para resolver o problema da igreja. É você que ele vai ungir, ele vai separar homens. Quem quer ouvir o resto, diga amém. Mas seu esboço, hein? Escolha 7, porque o pouco cheio resolve. Homens, verso de número 3, de boa reputação e cheios. Mas não está errado não, irmão. Não era para ser cheio do Espírito Santo e depois de boa reputação? É porque sem reputação Deus não enche. Sem testemunho Deus não usa. Tarai. Dai choremácia. É esta ousadia que te dá coragem. Quando o demônio vira o queixo e coloca na nuca assim, ó. E o camarada que tem autoridade e testemunho diz: em nome de Jesus, sai dele agora. Qualidade externa primeiro. Estou falando dos escolhidos, irmão. E qualidade interna depois. Porque para Deus salvar, Ele salva qualquer um, sim ou não? Mas para chamar para o ministério tem que ter testemunho. Vou perguntar, não precisa levantar a mão. Como é que está teu nome na praça? Tem problema de monte para resolver na igreja. Mas será que você pode colocar a mão para orar e eles vão aceitar a tua mão? Ou será que tem gente que olha para nós e diz: se o David colocar a mão em mim, eu não aceito não.
O maior medo da minha vida, e eu sei que é de todos nós aqui, irmão, é do nosso nome ficar manchado. Porque lá no mundo, manchado fica só a mulher. O homem pode ter 100 mulheres que não fica manchado. A mulher tiver 2, já fica. Aqui no evangelho é o contrário, irmão. Se um obreiro tiver uma mancha, irmão, Jesus perdoa, lava ele, levanta ele, enche de novo, levanta maior ainda, mas ninguém nunca mais esquece da mancha. Prova disso é Davi. Até hoje se prega o seu adultério. E Deus disse: olha, nós vamos resolver o problema. Posso falar, irmão? Vocês aceitam eu falar? Porque hoje a gente levanta porque é aparente, mas não quer saber do testemunho, não quer saber como é que ele é dentro de casa com a esposa, não quer saber como trata o filho. Aí a murmuração aumenta, irmão. Só tem um cala-boca que se faz com murmúrio, colocando homens cheios, mas que tenha nome limpo para poder repreender. Como pode o sujo falar do mal lavado? Só se tem autoridade com o povo aquele a quem o respeito do povo se tem. Tem aqui, irmão? Tem aqui? A igreja concorda? Tem aqui? Sabe por quê? Escute. Quem é que escolheu os homens pastores? Foi a igreja. Quem escolheu? Quem escolheu? Quem escolheu? Quem consagra eles. Mas quem escolhe? Ô irmão, anota o que eu vou te dizer. E se hoje, nesse tempo, nós dessemos autoridade para o povo e começasse a votação de quem deveria descer desse altar, como é que ficaria? Vou te dar 30 segundos para pensar enquanto eu tomo água. Como é que ficariam os altares da igreja atual? Se a igreja se levantasse e tivesse autoridade de dizer: esse aí não pode sentar aí não, porque eu sei que ele fez isso e aquilo outro, e tem prova. Porque um dos critérios que eu aprendi para separação ministerial, no mínimo, testemunho de vida. Eu vou dizer algo aqui que eu não estou lutando contra a história assembleiana de jeito nenhum, é Bíblia. Estou caminhando para terminar a introdução. Quase infartou, mas é brincadeira. Eu vou perguntar e você me diz. Nós temos o sujeito A, nós temos o sujeito B. Não vou usar nenhum companheiro para não deixar ninguém constrangido. 40 anos dá para ser inteligente, né, irmão? O companheiro A, ele não é batizado no Espírito. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Quando você busca o dom, você é batizado com dom de línguas. Então o cidadão tem um Espírito de Deus na vida, mas não fala em línguas. Mas tudo que ele compra, ele paga. Ele não grita com a esposa, não espanca a esposa, não é iracundo. Ele não é espancador dos filhos. Os vizinhos dão testemunho desse homem. Esse homem tem testemunho da sociedade. A igreja olha para o sujeito A e diz: esse é um homem de Deus. Mas aqui nós temos o sujeito B. Ó. Quem entende esse mistério? Pula num pé só. Fala labaxé o dia todo, mas não tem caráter, é canalha. A família vive aprisionada embaixo do medo com ele. Os vizinhos têm medo dele. Aonde passa, ele é criticado e depois diz que é crente. Qual você consagraria, irmão? Qual nós deveríamos consagrar? Porque este está mostrando os frutos, este só está mostrando os dons. Quando você é cheio do Espírito e não fala em língua, você é cheio do fruto do Espírito.
Quando você fala em língua, mas não tem testemunho e reputação, você tem um dom e não tem fruto. Mas Deus vai levantar homens de boa reputação nesta casa. E já está levantando e tem levantado. E vai levantar mais. E eu não estou recluso ao sexo masculino. Eu estou dizendo homens, mulheres e jovens. De boa reputação. Para resolver o problema, primeiro se constrói o externo. E depois nós vamos olhar se você prega, se você canta, se você louva, se você ora. Depois nós vamos olhar se você fala em língua, se você interpreta, se você profetiza. Não adianta falar em mistério se não tem vida. Escolha um homem, sim, mas que tenham boa reputação e cheios do Espírito Santo. Para quê? Para nós constituirmos sobre este importante. Joga para mim na tela aí, filho, fazendo favor, o verso 3 para o povo ver. Para que nós constituamos sobre este importante negócio. Me dá 10 minutos que eu prego o que eu tenho para pregar e vou entregar o pirulito. Quem é que escolhe, irmão? Diga a igreja. Quem é que consagra? O ministério. Só que a igreja escolhe e o ministério tem autoridade de consagrar, mas não pode consagrar qualquer um. A igreja aponta, o ministério vai consagrar, mas não tem autoridade. Se não passou nesse crivo, ele vai ser mais um problema do que um resolvedor de problema. Vamos constituir sobre este importante. Deve ter alguma referência na sua mão, diz sobre este serviço. Sobre esse? Porque Deus não me chamou para ser visto. Deus nos chamou para ser visto. Ouça bem. Quando o pastor Johnny me chamou para separar o ministério, me consagrar, naquela noite, ele disse: o Espírito de Deus me mandou consagrar você. Só vou te pedir duas coisas. Continua obedecendo e continua trabalhando. Porque o texto não diz, e separaram 7 diáconos, não, irmão, isso é coisa nossa. É a gente que prega isso. O texto não aparece o termo diaconia. O que aparece é serviço, é trabalho. E nós entendemos como diaconia. Porque Deus não está preocupado com carteira. Deus não está preocupado com título. Deus está te chamando para trabalhar. O título, ele não vai te trazer o trabalho. É o trabalho que vai trazer você a receber o título. Você vai trabalhando, 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 trabalhando. E no tempo de Deus, a graça de Deus, você é separado para a glória do nome dEle. Tem gente, pastores, que está de braço cruzado. Diz assim: eu estou doido para chegar no ministério. Mas tu não gosta de carregar a cadeira, irmão. Você quer pregar? Conheci um menino tão bonitinho, cabelinho no gel, todo engomadinho. Aí fui pregar no primeiro dia, ele estava lá dando saudação. Preguei no segundo dia, bonitinho, pastor, dando saudação. Toda arrumadinha, rapaz, lindo menino. Aí chegou no terceiro dia, eu estava hospedado na casa do pastor. E disse: rapaz, esse menino é uma bênção. Mas pensa num cabra ruim. Falei: como assim, pastor? Rapaz, o homem não pega uma água se mandar, rapaz. Não carrega uma cadeira. Eu falei: não foi Deus que chamou, não. Porque quem Deus chamou já está trabalhando faz tempo. Deixa eu ver se tem alguém aqui que acredita nisso. Vai trabalhando, porque Deus vai te levantar. Vai trabalhando, que Deus vai erguer a tua cabeça. É o serviço e não o serviço. Mas quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra.
Estou pregando isso positivamente, está no texto, tudo que eu estou falando. Nós vamos colocar estes homens sobre este importante negócio, porque tem gente que acha que importante é só pregar, tem gente que acha que importante é só sair no cartaz. Só que importante é o que eu ouvi sobre o Valdeci, que a irmã Noemi disse que ele sempre leva a ceia para ela lá, graças a Deus, e ninguém está vendo. Tão importante quanto expulsar demônio, tão importante quanto abrir congregação, é matar a fome da viúva e do órfão. Não é o pregador que está dizendo, é a Bíblia. Tiago disse que a verdadeira religião é qual, irmão? Cadê o povo bíblico? Cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas aonde? Nas necessidades. Vamos lá, porque Paulo vai dizer para Timóteo, na primeira carta, salvo engano, capítulo 5, que tinha umas viuvinhas novinhas, que estavam encostadas na igreja, e está cheio delas aí, que quer cesta básica, mas não quer lavar roupa. Você está achando que eu não vou pregar? Quer uma compra em casa, mas não quer congregar. Quer receber uma ajuda, mas a casa está aquele pardieiro, é barata andando em cima do arroz, é menina andando mijado, e ela quer que a igreja tome conta dela. Mas Paulo disse, não é assim que funciona. Irmão, ouça o que eu estou lhe falando. Quando a Bíblia diz que aquele que não cuida dos da sua casa faz pior do que o infiel e negou a fé, é esse contexto que eu estou pregando agora. É o contexto da viúva folgada, que encostava na igreja, sugava a igreja, e estava minando a força financeira da igreja. Paulo disse, não escreva viúvas novas. Por que, pastor Paulo? Porque elas vão dar lugar à carne. Vai ficar sassaricando de casa em casa com palavras aleatórias, com fofoca, paroleiras, e dessas são um número que vai multiplicando. Só escreva viúva acima de 60 anos. Por quê? Porque agora já tranquilizou. Não dê cesta para qualquer uma, disse Paulo, porque elas vão encostar na igreja. No passado, irmão, era viúva. Hoje, para nossa vergonha, é homens. Quem resolveu o problema da igreja, me escute, foram homens cheios. Diga, homens cheios. Porque homem vazio, irmão, não tem. Em nome de Jesus, a palavra desgraça não é um xingo, é o oposto da graça. A pior desgraça que existe, irmão, é homem fofoqueiro. Irmão, essa raça está proliferando. Aonde chega fofoca, fala dos outros, ele é um leve e traz. Só que com Deus não combina. Está encostado na igreja. Tiago disse que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas nas necessidades. Se não tem necessidade, vá trabalhar e cuida da sua casa. A palavra religião no latim é religare. É religar a criatura ao seu Criador. Sabe o que ele está dizendo? Nós devemos cuidar da necessidade da viúva, porque a gente é muito bom de poder, sim ou não, irmão? Sim ou não? O mover de Deus aqui é lindo. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Eliseu era bom de poder, pastor Francis e pastor Adriano, mas Eliseu era ruim de área social, irmão. Está na Bíblia, Deus? Claro que está. A viúva no capítulo 4 diz, Eliseu, o meu marido morreu e você sabe. Eliseu sabia, sim ou não? Sim ou não, igreja? Eliseu sabia. Só que Eliseu não fez nada. Eliseu era bom de ver, Eliseu era um profeta, era bom de poder, mas na área social Eliseu era defasado. Segundo momento que ele é defasado, eles vão cortar a lenha, mas o machado é emprestado, irmão. Se você precisar de cadeira, aqui tem. Se você precisar de andaime, essa igreja tem. Se precisar de uma Kombi, a igreja tem. Porque se preocupa com a área social.
Só que se alguém precisar de comida, eu disse o que, irmão? E precisar de 15 dias, precisamos reunir novamente. Sim ou não? Se coloque de pé, porque eu sou obediente ao tempo que me é dado. Uma certa feita eu precisei de uma cesta básica do dirigente. Ele falou, tem um negócio aqui. Chutou o pano assim debaixo da mesa, tinha uma caixa velha, com pacote de fubá, um de macarrão de trigo e 3 baratas. Porque eu tenho isso aí. Você acha que eu deixei de dizimar por causa disso, irmão? Você acha que eu deixei de ofertar por causa disso? Eu peguei e fiz igual Jesus no pão em peixe. O pão em peixe não multiplicou no momento que Jesus deu graça. Multiplicou quando eles levaram. Quando Jesus levantou, era só 5 pães e 2 peixes. Mas está aqui, eu agradeço o Senhor. A multidão é de 15 mil, mas eu te dou graça pelo pouco. Porque quem dá graça pelo pouco vai servir muito para o povo. A igreja só tapa a murmuração quando nós tapamos a brecha. Eu pergunto e você me responde: a murmuração acabou, sim ou não? Acabou porque colocou homem cheio lá. Quando a murmuração acabou, aí eu entro no tema desse trabalho. Quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Porque você não tem que estar preocupado, irmão, se a minha camisa está engomada. Você não tem que preocupar se eu estou cheiroso ou não cheiroso. O que você tem que me cobrar se eu tenho uma vida de oração, uma vida bíblica. O mínimo que a igreja espera de nós é que tenhamos uma vida de oração e que tenhamos Bíblia para dar para o povo. Olha o resultado, irmão. Porque os obreiros não estavam tendo tempo. Ou dava a cesta básica, ou dava ensinamento. Porque se nós temos obreiros, somos obreiros, que recebemos a estrutura financeira da igreja, a igreja tem autoridade para cobrar quem é pela igreja. Você tem o direito de cobrar dele no mínimo uma vida de oração, de jejum e de palavra. Eu entrego minha oportunidade orando agora com vocês, verso de número 7, joga no telão por gentileza. Resultado de ter acabado com a murmuração. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Quando colocou homens cheios no ministério, acabou a fofoca, acabou o disse-me-disse, acabou a murmuração, acabou o problema, levou cesta básica para o povo, e o texto diz, e a palavra cresceu, e a palavra cresceu, e a palavra cresceu, e a palavra cresceu. O que impede a palavra crescer é fofoqueiro, o que impede a palavra crescer é murmurador, o que impede a palavra crescer é problema e disse-me-disse. Mas homens cheios de Deus nessa casa está abafando a murmuração. É 13 dias de palavra, é 13 dias de palavra. Ela cresce, ela cresce, ela cresce, ela cresce nessa noite. Importa que a murmuração acabe e a palavra cresça. Segundo resultado, irmão, de estancar a murmuração, é que o número de discípulos, e se não tivesse matado a fofoca, ia crescer ou ia diminuir, irmão? Tem gente que foi embora por causa de uma conversa atravessada, mas não tem mais, porque tem homens cheios do Espírito Santo aqui, cheios de fé e de poder. E se o problema aparecer, a gente vai estar pronto para te ajudar. Se o problema acontecer na tua casa, chama homens cheios. Levante a mão assim, que eu quero liberar algo sobre a tua vida. Sustente tua mão, sustente tua mão. Quer resolver o problema da tua família? Chamem homens cheios.
Quer resolver a crise no teu casamento? Fique cheio. Quer resolver o problema de droga do teu filho? Seja uma mulher cheia. Quer resolver a escassez na tua casa? Seja cheio, cheio, cheio. Eu fecho a Bíblia e oro agora. E a Bíblia diz que muitos dos sacerdotes se convertiam à fé. Você sabe como que a gente vai quebrar o religioso, irmão? Parando de falar mal de nós mesmos. Aí a palavra cresce, a igreja multiplica e os religiosos se convertem. Quem entendeu o que eu preguei nessa noite, diga amém. É de bom grado que você venha aqui à frente. Eu quero orar com você e por você em nome de Jesus, na oração da fé. Se esta palavra falou o teu coração e você quer ser escolhido por Deus sendo cheio, vem aqui à frente. Pode vir à frente, nós vamos estar orando com você e por você. Mas já vem pedindo a Deus para ser cheio. Sabe por que Estevão era cheio de fé, cheio de poder e cheio do Espírito Santo? Porque para ter fé tem que ser cheio do Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo tem que ter fé. Se não tiver fé, você não vai ser cheio. Então já vem clamando, já vem adorando, já vem pedindo: Deus, me enche. Vem, enche, Senhor. Me enche, Senhor, nessa noite. Diga para Deus: eu quero ser escolhida nesta noite. Eu quero ser escolhido nessa noite. Eu tenho um bom testemunho, eu vou melhorar, Senhor. Se eu falhei aqui, eu vou melhorar. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheia. Se for possível, a Lívia, louva um louvor ali bem cheia, minha filha. Enquanto nós vamos estar orando e abençoando este povo em nome de Jesus. Não espera o pregador, não espera os pastores, obreiros. Já vai clamando a Deus com fé que Ele te enche. Já vai clamando com fé que Ele te cura. Já vai clamando com fé que Ele te renova. Porque Deus vai levantar uma geração cheia para resolver o problema da igreja. Deus não vai dar sua mensagem para pregador, pastor Itemar. Deus não vai dar sua dor, não. Ele quer encher você, porque uma igreja de crente cheia não tem murmuração, diz o Senhor. Eu quero ouvir você clamando ao Senhor nessa oportunidade. Você que tem uma enfermidade no seu lugar, você vai colocar a mão sobre a tua enfermidade. Levante a mão aqui, irmã Alvina. A irmã Alvina, ela é uma discípula. Ela está sendo discipulada para poder batizar, pastor Neudes. Já tinha alguns dias que a senhora não ouvia, não é isso? Estava crescendo, a paz do Senhor Jesus. Estava crescendo tipo um tumor no meu ouvido. Tem aqui os meus colegas do estudo, né, do domingo. Ele estava, eu pedi, estava sentindo a dor, estava incomodando o meu ouvido. Eu senti como que fosse algo que estava crescendo dentro do meu ouvido. Aí quando terminou o discipulado, eu peguei e falei: pastor, perguntei para ele se ele podia orar por mim. Porque eu estava me incomodando, já estava fechando, senti que estava fechando o meu ouvido, do lado direito. Aí ele pegou e perguntou: está incomodando, irmã Alvina? Tem certeza que tem alguma coisa? Eu falei: tenho certeza que tem. Aí ele pegou e orou, pediu os irmãos para que erguessem a mão para a minha direção, e eles ergueram a mão para ajudar a orar por mim, e o pastor David, ele me orou. Antes de eu entrar na porta em casa, que eu estou emocionada aqui. Eu estava com muito medo, muito medo. Aí quando eu fui chegando, ele até me ofereceu carona, mas a esposa dele, ele pegou e, na hora que ele me deixou em casa, aí eu peguei e levei a mão no ouvido. Quando eu levei a mão, eu olhei e estava melando a minha mão. Quando eu entrei dentro de casa, eu peguei o cotonete para poder tirar.
Era pus que estava saindo de dentro do meu ouvido, por glória e honra de Jesus. Nem marca ficou, perante essa igreja que está aqui. Não sou batizada, vou batizar. Em nome de Jesus, esse foi o meu milagre. É o meu milagre, por honra e glória de Jesus. Glória a Deus. Se você tiver fé, Ele te cura agora. Ela manda da sura mandaraia. Vai clamando, vai clamando, vai clamando, vai clamando. Ó querido Deus e eterno Pai, agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos agora pela mão dos ministros, ó Pai, orando por este povo agora. Ó Deus, tua palavra foi ministrada para homens, mulheres, jovens cheios. Ó Deus, vai confirmando tua palavra agora, vai revestindo o teu povo com teu poder, vai renovando a força agora, vai dando graça, vai dando unção. Ó Deus, vai dando autoridade agora. Em nome de Jesus Cristo, clame. Em nome de Jesus Cristo, clame. Vai apresentando o seu ente querido agora. Se tiver hospitalizado agora, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, tem que ter fé, tem que acreditar. Ó Pai querido, tua palavra foi ministrada. Ó Deus, nós temos fé, nós temos o poder do teu Espírito Santo, e nós temos a graça do Senhor. Vai visitando agora o teu povo, vai visitando a tua filha agora. Ó Deus, vai dando graça, vai dando revestimento de poder, para que possa caminhar em o precioso nome de Jesus. Pastor Luiz Francis, coloque a mão sobre a vida do Tiago agora. Ele tem uma promessa sobre a vida dele. É Tiago, é isso? Marido da Ana Luísa, é Tiago? Wesley, a promessa de Deus ainda está de pé. Deus é aquele que promete, é o Deus que cumpre. A questão é uma escolha, meu filho. A questão é tudo uma escolha. É você que vai definir. Eu quero ter uma vida de poder, de graça, unção. Enquanto nós ministramos aqui, enquanto eu pregava a palavra, o Wesley dizia no seu coração: é maravilhoso aquele ambiente. Será, meu Deus, que eu vou estar lá um dia? Será que eu vou ser desta forma? Mas ele disse para Deus: a timidez é muito grande. Só que Deus é aquele que enche, Deus é aquele que dá entendimento, Deus é aquele que capacita, Deus é quem dá mensagem, é Deus quem dá ousadia. E a questão de Deus para a tua vida nesta noite é uma escolha, assim te diz o Senhor. Meu Deus, eu não posso ir mais, pois é tudo com ordem e decência. Mas as mãos do Senhor continuam operando na vida do teu povo, manifestando o teu querer e a tua vontade sobre cada um deles. Assim eu oro agradecido em nome de Jesus. Eu volto a quem é de direita e ele faz o apelo.